اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عبده وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Caros telespectadores, este é mais um programa do Tafsir e no programa passado nós havíamos parado exatamente no 7º versículo. Hoje vamos iniciar a partir do 8º versículo do Surat Al-Baqarah. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. No início do Surat Al-Baqarah, nós dissemos que Surat Al-Baqarah, nas suas primeiras páginas, dividiu as pessoas em 3 grupos. Quando falamos do sistema ou da revelação divina que constitui um sistema de vida, um código de vida, então, por causa desse sistema, por causa desse código de vida, as pessoas naturalmente dividem-se em 3 grupos. Existem aqueles que, depois de apreciar a mensagem, depositam total confiança nela, aceitando tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, aceitando também ouvir e escutar a voz dos mensageiros enviados por Allah para guiarem a humanidade. Esses são os crentes. Há um outro grupo, que é o segundo grupo, são daqueles que simplesmente desdenharam a mensagem, não creram na mensagem, não creram em Allah. Estes são os descrentes. E depois surge um terceiro grupo que, por causa de certos benefícios imediatos, opta por aceitar aparentemente a mensagem quando, do fundo do seu coração, rejeita e nega essa mesma mensagem. Este é o grupo dos hipócritas. Portanto, Surat Al-Baqarah fala-nos dos crentes. Praticamente nos primeiros 5 versículos, Surat Al-Baqarah falou dos crentes, falou das qualidades dos crentes, e em 2 versículos, depois dos primeiros 5, falou dos descrentes. Mais adiante vamos encontrar cerca de 13 versículos, e estes versículos falam apenas dos hipócritas. Talvez aqui poderia surgir uma pergunta: os crentes aparecem em 5 versículos, os descrentes aparecem em 2 versículos, mas 13 versículos de forma seguida fala dos hipócritas. Por quê? Isso deveu-se ao perigo que este grupo representa no seio de qualquer sociedade. Porque um inimigo, claro, facilmente pode ser detectado e pode ser evitado. Mas um inimigo camuflado já requer muito trabalho para podermos nos precaver das suas práticas pecaminosas, das suas práticas ou das suas tendências negativas que podem minar toda a sociedade. É por esta razão o Corão Al-Karim fala-nos das qualidades dos hipócritas de forma mais detalhada do que o grupo dos crentes e os descrentes. E logo no 8º versículo, o Corão Al-Karim diz: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Entre os humanos, há os que dizem: cremos em Allah e no dia do juízo final, contudo não são fiéis. Esta é a primeira qualidade, a discrepância que existe dentro do próprio hipócrita. O crente é um indivíduo que vive em harmonia consigo mesmo, em harmonia com seu Criador, em harmonia com os seus semelhantes.
Por isso ele não encontra razão nenhuma para enveredar para um caminho camuflado. O descrente também é um indivíduo que é coerente consigo, está em harmonia consigo, coerente com a sociedade onde está inserido. Ele, de princípio, achou por melhor ou não encontrou provas convincentes que o pudessem convencer de que existe um ser sobrenatural, que é o Criador de todo o universo, então ele preferiu não aderir a essa fé. Portanto, é um indivíduo que é coerente consigo, tal como o crente também é coerente consigo. Quanto ao hipócrita, o hipócrita é um indivíduo que vive uma divisão dentro de si, que vive um dualismo, aparenta uma coisa, enquanto no seu interior aglutina uma outra coisa. Aparenta ser crente quando na verdade não é crente. E vice-versa. Então, a primeira qualidade é a discrepância que há no interior do próprio hipócrita. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. E dentre as pessoas, dentre os humanos, há os que dizem, que são os hipócritas, o que é que eles dizem? Dizem que cremos em Allah e no dia do juízo final. Contudo, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, esses não são fiéis, não são crentes. O que é que leva um hipócrita a adotar este tipo de vida? A adotar esta dualidade dentro de si? O que lhe leva a fazer isso são os ganhos imediatos que ele almeja alcançar. Os ganhos, entre aspas, que ele procura alcançar, e para evitar, quer dizer, é um indivíduo que segura a bengala por meio. Não quer perder este grupo, nem quer perder aquele grupo. Quer dizer, é uma faca que corta dos dois lados. E este grupo é muito perigoso, porque muitas vezes nós podemos confiar, podemos depositar a nossa confiança neste tipo de pessoas, quando na verdade são pessoas que depois vão se aproveitar das nossas fraquezas, vão se aproveitar dos nossos segredos para amanhã poderem nos picar. O versículo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles, com este tipo de atitude, o que é que eles almejam alcançar? يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Quer dizer, eles com estas práticas, com estas práticas, eles pretendem enganar Allah. Aliás, eles pensam que enganam Allah subhanahu wa ta'ala. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Eles pensam que enganam Allah e enganam aos crentes. Por que eles pensam que enganam Allah? Porque eles pensam que podem aparentar a fé, quando no fundo seus corações estão repletos de descrença e morbidez. Então eles com isto procuram alcançar vantagens, pensando que podem enganar Allah. Ninguém consegue enganar Allah, ninguém consegue enganar o Ser Supremo, porque Ele conhece tudo que está dentro de nós e aquilo que nós aparentamos. Quanto aos crentes, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, este grupo vinha e procurava enganar os crentes, procurava enganar o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala desvendava seus segredos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias ocasiões, chegou de desvendar os seus planos obscuros. Tentaram sempre criar um obstáculo para travar a marcha do Islã, mas não conseguiram, porque em todas as ocasiões o Corão Al-Karim desvendava os seus segredos. Então, eles procuram enganar Allah subhanahu wa ta'ala e enganar aos crentes, mas o que eles não sabem é que com essas práticas eles enganam a si mesmos. Eles enganam a eles próprios, só que eles não sentem. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Quando só enganam a si mesmos sem se aperceberem disso.
وَمَا يَشْعُرُونَ. Portanto, eles não sentem que enganam a si mesmos. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Em seus corações habita a morbidez, a doença, a enfermidade em seus corações. E estas práticas, normalmente, um hipócrita é um indivíduo doente, é um indivíduo que não está bem consigo, é um indivíduo que precisa de saúde, é um indivíduo que tem uma grande deficiência em seu coração. Portanto, fi qulubihim maradun, em seus corações há uma enfermidade, são indivíduos enfermos. Fazadahumullahu maradan, mas Allah subhanahu wa ta'ala acrescenta ainda mais a enfermidade em seus corações. Porque uma vez que eles escolheram este caminho para tirar benefícios imediatos e não escutaram a voz da revelação, então Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente facilitou-lhes o caminho que eles mesmos escolheram. Portanto, aqui Allah não foi injusto para com eles. E isso é aqui no mundo. Ele vive, quer dizer, vive com medo. E aqui nós podemos dar um exemplo. Se uma pessoa está com sua esposa em sua casa e alguém bate a porta, simplesmente ele levanta-se tranquilamente, vai abrir a porta para ver quem é que está lá, e se é um amigo, com certeza e naturalmente vai convidá-lo a entrar, e até a sua esposa pode se levantar para preparar algum lanche. Sem medo, faz isto de forma tranquila, porque sabe que é algo legal. Na mesma situação, nas mesmas circunstâncias, se estivesse com esta pessoa, não a sua esposa, mas uma mulher alheia, uma amante, e alguém bate a porta, qual seria o procedimento? A pessoa tremia de medo, entrava em confusão, ficava perturbado, desconfortável. A primeira coisa que iria procurar fazer era de mandar embora aquela mulher ou escondê-la num dos quartos. Faria qualquer coisa para não ser descoberto. Isto por quê? Porque são obras do Satanás, obras do diabo, porque não são coisas legais. Então é assim que o hipócrita também procede. O crente, quer esteja sozinho ou em público, ele não precisa ocultar a sua crença, porque dentro de si não vive nenhuma dualidade. Ele é coerente consigo. Então não tem nada que esconder. O descrente também procede da mesma maneira, mas o hipócrita já é diferente. Ele tem medo. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz que nesta vida eles viverão assim perturbados, viverão sem tranquilidade nenhuma, e no dia do juízo final, o que é que lhes espera? وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. E eles terão um castigo doloroso por causa deste comportamento desviado, este comportamento perverso que eles observavam aqui na vida terrena. Então, portanto, estas pessoas não são pessoas saudáveis. Não são pessoas saudáveis porque vivem um dualismo. E o Corão, quando nos fala destas questões, chama a nossa atenção para evitarmos este grupo de pessoas, para não sermos como eles, muito menos aceitarmos relações com este tipo de pessoas. Porque onde este grupo está, só pode criar perversidade. Portanto, aqui nós vamos dar uma pausa para, dentro de instantes, voltarmos para o segundo grupo de versículos que falam das qualidades, de mais outras qualidades dos hipócritas. Portanto, vamos a uma ligeira pausa, a um ligeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Dos hipócritas, aliás, algumas das qualidades dos hipócritas. E os versículos que vamos tomar agora na segunda parte do nosso programa vão nos trazer mais outras qualidades dos hipócritas.
E depois de pararmos no versículo 10, vamos para o versículo 11, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmam, ao contrário, somos conciliadores, somos pacificadores. Primeiro, no versículo aparece a palavra fasad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Quando lhes é dito, não causeis corrupção. A palavra tufsido ou fasad significa corrupção, significa alterar o estado natural das coisas, o estado natural da vida. Portanto, essa alteração chama-se fasad, estragar uma coisa já bem feita. Então, eles normalmente, quando são ditos de que não devem corromper a terra, não devem alterar a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala criou as coisas. Mas qual era o estado em que eles encontraram e depois alteraram? É que Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou a terra e criou a raça humana para habitar na terra, enviou para esta raça humana os seus mensageiros, as suas escrituras, tudo isto com o objetivo de conduzir o homem e ensinar-lhe a arte de viver. Nós sabemos que qualquer inventor sempre coloca um catálogo para orientar os utilizadores da sua invenção, a maneira fácil e a maneira saudável de fazer o uso dessa invenção. Por exemplo, quem fabrica hoje um telemóvel ou um carro, um automóvel, o que ele faz? Traz consigo um catálogo que nos explica a forma como devemos usar esse tal telemóvel. Este botão dá isto, este botão dá aquilo, aquele botão dá aquilo. Então, o que vai acontecer é que se um determinado produto não traz consigo um catálogo, já ficamos sem saber como é que nós vamos usar. E porque não sabemos como usar, normalmente vamos danificar. E o que dizer da Terra? O que dizer do universo? Ninguém criou o universo. Ninguém já apareceu a reivindicar de que ele é o autor da criação do universo. Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo. E Ele mesmo, através das suas escrituras, através dos seus mensageiros, forneceu-nos o catálogo que nós devemos ler, entender e sabermos como é que devemos viver nesta terra que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Allah Todo-Poderoso criou a terra. Como é que nós vamos viver? Só Ele é que deve nos informar como é que vamos viver. E Ele já fez isso, através dos seus mensageiros, através das escrituras sagradas que esses mensageiros trouxeram, e a última dessas escrituras é o Quran al-Karim. Então, Ele já nos disse como é que nós deveríamos viver. Portanto, a escritura sagrada ensina-nos a arte de viver. E todo ser humano que procura viver longe destas informações contidas no Alcorão, destas informações contidas neste catálogo divino, então essa pessoa só poderá danificar a terra, só poderá alterar a ordem com que Allah subhanahu wa ta'ala criou a terra. E isso chama-se fasad, isso chama-se corrupção. E hoje podemos ver no universo todo guerras por todas as partes, misérias por todas as partes, coisas provocadas pelo próprio ser humano. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, quando lhes é dito, la tufsidu fil ard, não devem corromper, não devem causar corrupção na terra, qalu, eles dizem, respondem, innama nahnu muslihun, nós somos os pacificadores, somos os conciliadores. E é por essa razão que todo aquele que corrompe na terra nunca aceita que ele está a corromper.
ele pensa que os outros é que estão a corromper, porque aquilo que ele está a fazer é a coisa mais certa que poderia ser feita. Mas a realidade demonstra que não é assim, porque sempre que o homem procurou, ou sempre que o homem pensou que o que estava a fazer era a coisa mais certa, a realidade demonstrou que a razão estava do outro lado. E quantas vezes o próprio ser humano não sofreu por causa de coisas feitas pelo próprio homem? Ele é que vem causar isso. E nós podemos ver o exemplo disso, o exemplo do tabaco. O tabaco, é verdade, é um produto que dá lucros e por aí em diante, e as pessoas tiram benefícios materiais. Foi uma invenção do homem, é um produto humano. Mas os prejuízos que o tabaco depois provoca na raça humana, comparados com os benefícios, podemos constatar de que esses prejuízos superam as vantagens tiradas do próprio tabaco. Não é por acaso que o próprio Ministério da Saúde, as organizações ligadas à saúde, sempre aparecem aí a advertir. E tanto que os especialistas nesta matéria chegam mesmo a dizer que um fumador pacífico sofre mais do que um fumador ativo. Uma pessoa que fuma só um cigarro, e eu estou deste lado, eu que não fumo, mas estou a inalar o fumo e o ar poluído pelo tabaco, naquele momento até pode-se considerar que eu fumei cerca de 3 ou 4 cigarros relativamente àquele que fumou apenas um cigarro, simplesmente por ser um fumador pacífico. Então, este é um exemplo de como o homem pode corromper a terra. As armas de destruição em massa, as pessoas que fabricaram este tipo de armamentos tiraram proveitos, tiraram ganhos materiais, mas comparados com as vidas inocentes que são dizimadas, milhares e milhares de vidas que são dizimadas por causa das guerras devastadoras, nós constatamos, chegamos à conclusão de que realmente o ser humano, longe das orientações divinas, só pode corromper na terra, só pode criar instabilidade na própria vida. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Eles dizem que nós somos os pacificadores, mas Allah subhanahu wa ta'ala responde e diz: أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Mas, ao contrário, eles que dizem que são os conciliadores são os corruptos, embora eles não tenham o conhecimento disso, embora eles não sintam que são os corruptos. Eles mesmos são os corruptos simplesmente por privarem milhares e milhares de criaturas de Allah de se beneficiarem das orientações de Allah. Isso por si já constitui corrupção. Os profetas trazem a mensagem para guiar a humanidade. Eles trazem esse código divino para orientar a vida humana. Quando aparecem pessoas e começam a criar formas de desviar as pessoas de seguirem a mensagem divina, isso por si já constitui uma grande corrupção na terra. O outro versículo, já estamos a entrar agora para o versículo 13, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Se lhes é dito, crede como creem os demais humanos, dizem, temos de crer como creem os néscios, em verdade eles são os néscios, porém não o sabem. A palavra safih, na língua árabe, significa ou indica aquela pessoa que não usa o seu raciocínio para fazer uma determinada escolha. Não pensa, aceita as coisas de forma superficial. Portanto, é uma pessoa que não raciocina, safi. E os hipócritas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam consideravam os crentes como néstios, pessoas que não raciocinam,
aceitaram imediatamente a mensagem pregada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles deveriam ter pensado primeiro. Mas se eles pudessem analisar a situação, então chegariam à conclusão de que eles também eram nécios. Porque o versículo anterior, o versículo com que nós começamos este programa, diz: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا. Eles próprios, entre os humanos, já há aqueles que dizem que, olha, nós cremos. Então, eles próprios creram. Então, como é que vem agora dizer que aqueles que creram são nécios, são pessoas que não raciocinam? Então, logo, eles próprios são também nécios. Portanto, eles dizem assim: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Creem como as pessoas creram no seu Senhor. Eles dizem que, olha, nós temos que crer como creram os nécios, aquelas pessoas que não raciocinam, que não pensam, que não analisam as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala responde-lhes: أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ao contrário, não é assim como eles pensam. Eles é que são os nécios, eles é que não raciocinam, eles é que não analisam as coisas. Porque se eles analisassem, teriam sabido que aqueles que creram em Allah e na mensagem divina, que são os crentes, esses é que foram os inteligentes. Porque compararam entre os prazeres desta vida e os prazeres da outra vida, viram que estes são prazeres passageiros. Compararam, afinal de contas, viver na luz da orientação divina é melhor do que viver na liberdade da escuridão. Então, as pessoas normalmente olham para a religião como uma corrente que amarra as liberdades das pessoas, porque na religião nós encontramos: não faça isto, é pecado, faça aquilo, é uma virtude. Mas eles querem uma vida desenfreada, uma vida desregrada, uma vida sem sentido nenhum, uma vida sem objetivo nenhum. Aproveitar o momento presente e viver dessa maneira, nós estaríamos a degradar a nossa própria condição humana. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala considera estas pessoas como pessoas corruptas, como pessoas que não sabem analisar as coisas. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Enquanto se deparam com os fiéis, asseveram: nós somos crentes, nós cremos. Porém, quando a sós com os seus sedutores, dizem: nós estamos convosco, apenas zombamos deles. Eles pensam que estão a zombar dos crentes. São pessoas, como dizíamos, que não são coerentes, não são pessoas, quer dizer, são pessoas que vivem um dualismo, são pessoas que vivem uma perturbação mental e emocional. Por isso, eles tentam ter duas vidas simultaneamente. Quando estão com os crentes, dizem que somos crentes, para tirarem vantagem disso. Quando estão com os seus sedutores, os seus diabos, os seus satanases, dizem que, olha, nós estamos convosco, também para tirarem vantagens disso. Como podem ver, são pessoas que vivem esta enfermidade toda. Por esta razão, eles dizem assim que nós, se estamos com os crentes e afirmamos que somos crentes, quando na realidade não somos, procuramos apenas uma forma de zombar deles, fazer pouco deles. Mas Allah subhanahu wa ta'ala responde e diz assim: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mas Allah escarnecerá deles e os abandonará vacilantes em suas transgressões. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Estes são os que trocaram a orientação pelo extravio, mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram iluminados, uma vez que escolheram a perdição, escolheram a perversidade, portanto não foram bem-aventurados na vida, porque as consequências dessa escolha, dessa atitude negativa, só se refletirá neles mesmos. No dia do juízo final, eles sofrerão um doloroso castigo por essa atitude. Estimados irmãos, chegamos ao fim do nosso programa e vamos parar aqui para continuarmos no próximo programa, noutros versículos que ainda falam deste terceiro grupo, que é o grupo dos hipócritas. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.